Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma sessão realizada pela Infor. O meu nome é Ricardo Dias e vou-vos falar sobre mais um atributo de elemento, aqui no menu das opções, atributos de elemento e tipos de tramas. Basicamente o que eu vou falar para os tipos de tramas será igualmente válido para os tipos de linhas. Quanto aos tipos de tramas, abre-se esta interface, esta caixa de diálogo, que me permite aceder a todas as tramas disponíveis na nossa base de dados, sendo que estas tramas são divididas em diferentes categorias. Nesta interface aparecem todas as tramas do fecheiro, sendo que quando estamos a escolher as tramas que queremos utilizar com algumas das ferramentas, elas poderão aparecer filtradas, sendo que esses filtros serão a atribuição de critérios de trama de desenho, trama de superfície e trama de corte. Ou seja, trama de corte vai aparecer sempre que quiser decidir a representação em corte de uma determinada ferramenta, sendo que no 17 isso pode ser definido com o material de construção, ou seja, a trama de corte é associada ao corte do material de construção. A trama de superfície vai ser associada à trama de superfície desse material de construção, por exemplo, para a representação em 3D. Imaginemos que temos uma superfície de tijolo e eu quero que quando fizer um alçado me apareça uma determinada trama. Vou poder dizer que esse tipo de trama é uma trama de superfície. Essas tramas de superfície também poderão aparecer para a representação em planta de lajes, malhas, coberturas, ok? As tramas vêm ainda divididas por categorias. Temos as tramas sólidas, basicamente serão trabalhadas por opacidade. Tramas vetoriais, em que temos vetores que podemos orientar e definir os espaçamentos, sendo que vamos sempre definir o tamanho deste quadradinho amarelo que nos aparece aqui. Isto são tramas vetoriais, ok? Definimos a inclinação e definimos o espaçamento. Depois temos tramas de símbolo, são tramas em que eu posso, mais uma vez, definir o tamanho, mas em que há um mosaico que é repetido. Okay? Esse mosaico pode ser desenhado vetorialmente em 2D, copiado e colado aqui no interface das tramas. Então, vou poder ainda mudar o nome dos atributos, apagar ou criar novos, sendo que criar novos será sempre criar a partir de uma trama sólida, em que vou definir uma opacidade. Se for 100, ela 100% fica preto, ok? Vou poder ainda criar de símbolo, de imagem ou duplicar a escolhida, ok? Portanto, se vocês quiserem uma trama parecida com alguma já existente, o mais simples será sempre duplicar essa trama e dar, por exemplo, definições diferentes de espaçamentos. Trama de imagem, terão que ir buscar uma imagem à biblioteca. Eu vou-vos mostrar ainda a trama de símbolo. Trama de símbolo pode ser feita, isto foi feito com arcos, ok? Vou fazer um copy e venho aqui então aos atributos de tramas. Vou dizer que quero então uma trama de símbolo, que eu vou chamar as bolinhas, e vou colar. Estão a ver aqui o mosaico colado. Ele tem este tamanho. Se vocês quiserem um determinado espaçamento, ele vai dar esse espaçamento. E podem aqui contrafiar, ok? Aqui vou dar 0, não faz grande sentido. Imaginem que vocês queriam um mosaico a vir até meio, tem que dar metade desta medida, sensivelmente.
Então agora tem a trama sensivelmente contrafiada. Se quisessem o espaçamento entre o mosaico, isto teria que fazer parte já do desenho do nosso mosaico, ok? Importante, tem a ver esta questão da escala. A escala da trama, se for independente, eu estou a definir o tamanho impresso. Ou seja, se eu disser que este mosaico tem 24 mm, significa que em papel essa trama vai ter sempre 24 mm, independentemente da escala a que o desenho seja impresso. Se estiver à escala da planta, é dado em metros, o que significa que aquele mosaico terá sempre 1,2 metros ou 1,24 em modelo. Se o modelo variar a escala para a representação de desenhos, a trama vai acompanhar esse modelo. Geralmente, à escala da planta são definidas as tramas de superfície, a escala independente serão as tramas de corte. Okay? Geralmente é assim que as trabalhamos. Espero que tenham gostado, que vos seja útil e espero-vos numa próxima sessão.